Gente, nesse caso aqui, ele está dando uma tabela. Aí ele pede para considerar as seguintes medidas. Média, moda, mediana. Tá? Eu estou acrescentando mais 3 aqui, que a gente aproveita e faz para 6 medidas. Quais dessas medidas podemos calcular a partir da tabela? Ok. Aqui já tem uma coisa que a gente pode pensar. Para eu calcular o coeficiente de variação, eu preciso ter a média e o desvio padrão. Para eu calcular o desvio padrão, eu preciso ter a variância. Para eu calcular a variância, eu preciso ter a média. Se eu não consigo calcular a média, eu não consigo calcular a média, não consigo calcular a variância, nem desvio, nem coeficiente. Porque tudo, no final das contas, depende da média. Então, não deu essa, não vai dar mais nenhuma dessas. Esses dois são casos à parte. Independente. E aí depende da tabela. Aqui a gente tem um total de 240 dados, seria um N igual a 240. Então, o número de filhos, que é o que eu estou observando, seria o XI. O número de vezes que isso ocorre, né, é o FI amplo, quantas famílias possuem essa quantidade de filhos. Então eu tenho o XI na linha de cima, o FI na linha de baixo. O que é a moda? Não é o valor, é o FI onde tem que maior... possui a maior frequência? Quanto que é a moda? 55. Moda é o valor. O que eu estou observando? O número de filhos. Então, a maior frequência é 55, mas o valor é o 3. Então, a moda é 3. Está calculado. Para calcular a mediana, se o N é 240, não entra na regrinha do par? 240 dividido por 2 dá 120. Posição 120. Onde que está a posição 120? Ó, soma aqui, ó, 45 mais 52 é 97. 94, né? Mas, pô, 120 está para cá. Posição 120 está para cá, independente se é regra do par, do ímpar. 120 está para cá. Ah, sim, 97. É só ver se é do par, do ímpar, localizar a posição direitinho, mas dá para calcular. Agora a média. Você fala, bom, média é FI vezes XI. Tá. 0 vezes 45, mais 1 vezes 52, mais 2 vezes 48, mais 3 vezes isso, 4 vezes 130, mais... Isso não é 5, é mais que 5. Eu não tenho um número aqui. Eu tenho uma frase. Como você vai fazer frase vezes 10? Você poderia dar, por exemplo, um intervalo de, sei lá, de 6 a Também 8. não daria. Aí você pegava o ponto médio. Não dá. Não dá porque aí você estaria misturando duas coisas. Estaria misturando algo discreto com algo contínuo. Não, exatamente por isso que eu perguntei. Aí não pode. Então, pelo fato de ter essa palavra mais que, Um abraço. é impossível calcular a média, portanto, impossível. Porém, fazer de amarelo. Imagina que sejam esses números aqui. Só que em vez do 10, vou exagerar, tá? Seja 2. Dá para calcular a média? Ué, o meu problema é mais que, não tem como. Não calcula. Dá para calcular a moda? Qual que é a maior frequência? 55, 3 filhos. Ah, 2.000, desculpa. 2.000. Desculpa. Mas qual é o valor que está associado a esses 2.000? Não dá para saber também. Mais que não é valor, é frase. Morreu. Dá para calcular a mediana? Não. Porque 2.000 vai dar, era 240, então vai dar... Vai dar lá para os... 230, vai dar 1.000 e se cacetado. A mediana vai estar aqui dentro. Eu não consigo achar o valor, porque é mais que... Então, nesse caso, ó, não dá para calcular nada, absolutamente nada. Tudo depende de como foi dada a tabela. Dos valores, das quantidades. Viu, meu? Deu para entender? Beleza.